Em janeiro de 2015, um grupo de estudantes de cinema da Nova Zelândia estava gravando do lado de fora de sua escola, na estação ferroviária de Parnell, em Auckland. As imagens que você está vendo agora foram registradas por um estudante chamado Chris Meir. Por alguns minutos, Chris e seus amigos estavam se divertindo enquanto filmavam, mas foi então que avistaram um homem e uma mulher usando máscaras brancas assustadoras, escondidos na grama alta ao lado da estação, olhando ominosamente para a câmera. Inicialmente, Chris e seus amigos acharam que as pessoas mascaradas eram apenas brincalhões da escola tentando assustar, o que explica porque eles podem ser ouvidos rindo nas filmagens. No entanto, mais tarde confessaram que se tratava de um riso nervoso, pois na verdade estavam bastante assustados durante o encontro. O mais perturbador é que, ao revisar as imagens, notaram que o casal parecia estar armado. Em alguns trechos, parecia que um deles segurava uma pistola. Where's the other one? Where's the other one? I don't see him. Quando os suspeitos chegaram perto demais, o grupo correu de volta para a estrada principal, após o que relataram ter visto um helicóptero policial se aproximando da área. Não está claro quem chamou a polícia naquele dia, mas, segundo relatos, não era a primeira vez que o casal aterrorizava o público com suas máscaras e armas. Naquela mesma semana, eles haviam assustado uma mulher no Domain Park de Auckland, mas fugiram antes que a polícia pudesse detê-los. Quando os policiais chegaram à estação, Chris e seus amigos relataram o ocorrido. Depois disso, o departamento de polícia de Auckland postou no Facebook, pedindo aos suspeitos que se apresentassem e alertando os civis para manter distância do casal mascarado. Segundo informações, os suspeitos mais tarde se apresentaram à polícia, mas as autoridades não divulgaram muitos detalhes ao público sobre quem eram, se as armas eram reais ou quais eram suas intenções. O que se sabe é que isso não foi apenas uma brincadeira inocente. Muitas pessoas online começaram a acusar os estudantes de encenarem o evento para chamar a atenção, mas um porta-voz da escola esclareceu que os mascarados não tinham qualquer ligação com a instituição. Segundo um artigo da Vice, um porta-voz da polícia mais tarde confirmou que as armas eram falsas, mas não conseguia encontrar confirmações oficiais. Até hoje, pouco se sabe sobre quem eram os suspeitos ou por que estavam aterrorizando o público. Perto da base do Monte Fuji, no Japão, existe uma floresta conhecida localmente como Mar de Árvores. Curiosamente, toda a floresta cresceu em um pedaço de 30 km² de lava endurecida deixada pela última grande erupção do Monte Fuji. Porém, de forma mais perturbadora, ao longo dos anos, o Mar de Árvores tornou-se conhecido como um local onde as pessoas vão para tirar suas próprias vidas. Se você se aventurar o suficiente na floresta, não é incomum encontrar um corpo. Perto da entrada da floresta, há uma placa escrita em japonês que diz: "Reflita silenciosamente mais uma vez sobre seus pais, irmãos e filhos. Por favor, não sofra sozinho, procure ajuda primeiro." Em julho de 2017, o explorador urbano e youtuber Burbex aventurou-se na floresta para documentar sua jornada no Mar de Árvores. Embora o vídeo comece de forma tranquila, poucos minutos depois ele encontra uma bicicleta abandonada, e as coisas começam a ficar assustadoras. I'm only a few meters away from the road right now, but I've already found an abandoned bike. It's actually a pretty nice bike. Let's take a look at it. I don't think it's been here a long time. What do we got in here? And there's a packet for a knife. I think I've just found some kind of note in a bag. It says 1211. I can't quite make out. I think this is somebody's name just here. And I'm not sure what this means. Dentro de uma bolsa na bicicleta, ele encontrou uma embalagem vazia de uma faca de cozinha e alguns minutos depois uma nota escrita em um saco plástico. A nota dizia: 1211, verificado na delegacia Fujiosha. Isso indica que provavelmente era uma evidência de alguém que havia abandonado seus pertences antes de tirar sua própria vida na floresta, conforme confirmado pela delegacia local. É incrivelmente assustador pensar em quantas vidas foram perdidas naquela floresta ao longo dos anos, e ainda mais perturbador imaginar que qualquer pessoa explorando o local pode facilmente encontrar um corpo. Ao longo dos anos, o governo japonês implementou várias medidas, como a instalação de câmeras de segurança na entrada para monitorar os visitantes e o treinamento de voluntários para abordar pessoas que demonstram estar em sofrimento emocional.
Ainda assim, essas medidas não impediram que as tragédias continuassem. A mídia também desempenhou um papel significativo em sensacionalizar a floresta, o que acabou atraindo mais visitantes. No início de 2023, um homem chamado David Meredith estava fazendo sua caminhada noturna habitual em Red Deer, no Canadá, quando de repente viu um alce próximo a uma árvore. Esperando conseguir uma visão melhor, ele se escondeu atrás de uma árvore, mas o alce o avistou e começou a avançar em sua direção. Para entender o perigo dessa situação, é importante lembrar que um alce adulto pode correr a mais de 56 km por hora, quase o dobro da velocidade máxima de um humano médio. Embora geralmente não sejam agressivos, os alces podem facilmente matar uma pessoa se sentirem ameaçados, o que provavelmente aconteceu nesse caso. Com medo por sua vida, David subiu em uma árvore para evitar ser atingido pelos chifres do animal. He just ran me up a tree. Ele me obrigou a subir na árvore, relatou. Do alto, ele começou a gravar a situação. Durante 30 segundos, o alce apenas observa David, mas logo depois começa a correr de um lado para o outro, claramente estressado. David ficou na árvore por mais de 10 minutos esperando que o alce fosse embora. Quando questionado por um canal de notícias sobre como conseguiu subir na árvore, ele mostrou que usou um galho frágil para se impulsionar, o que é assustador, pois se o galho tivesse quebrado, ele estaria à mercê do animal. Felizmente o alce desistiu e foi embora, permitindo que David descesse em segurança após cerca de meia hora. Em fevereiro de 2018, um homem chamado Greg Harris publicou um vídeo gravado com sua GoPro enquanto andava de quadriciclo em uma trilha desconhecida. Nos primeiros segundos, o vídeo mostra exatamente o que se espera desse tipo de conteúdo, um passeio tranquilo por um caminho arborizado. No entanto, de repente, algo extremamente perturbador acontece. Se você não percebeu de imediato, alguém havia esticado um fio de metal entre duas árvores, e ele ficou preso no capacete de Greg, forçando-o a parar. É assustador pensar que, se Greg não tivesse tido sorte, poderia ter sido decapitado pelo fio. Felizmente, a velocidade em que ele estava e o fato de o fio atingir o capacete em vez do pescoço fizeram com que o fio arrebentasse. Embora pareça chocante que alguém pudesse pensar em fazer algo tão maligno como armar uma armadilha mortal no meio de uma trilha, infelizmente isso é algo comum na comunidade de motociclistas e praticantes de esportes off-road. Às vezes, esses fios são instalados por pessoas tentando impedir o acesso de motociclistas às suas propriedades. Outras vezes, são obra de pessoas irritadas com o barulho, que recorrem à violência para resolver o problema. E, em alguns casos, são simplesmente indivíduos perturbados que querem causar danos sem motivo algum. Nesse caso, é impossível determinar quem armou a armadilha. Greg teve muita sorte, escapando com ferimentos mínimos. Ele usou o vídeo como um alerta para que outros pilotos fiquem atentos a esse tipo de perigo, especialmente em trilhas arborizadas. No verão de 2014, um homem chamado Chris estava pedalando nas montanhas próximas a Fernie, na Colômbia Britânica, quando percebeu o que parecia ser um animal se aproximando dele na grama alta. Em pouco tempo, ele percebeu que era um leão da montanha. He's crouching in the grass. He's actually coming towards me. No início, é difícil localizar o animal no vídeo, mas à medida que Chris se move em direção à trilha, o leão emerge da grama e começa a se aproximar lentamente. That is a mountain lion. And he's stalking me. Embora avistamentos de leões da montanha sejam raros, eles podem atacar pessoas em determinadas situações. E se você vir um deles seguindo você pela grama alta, encarando fixamente, é certo que está em perigo. Cerca de 2 minutos após o início da gravação, o leão começa a andar mais rápido, e Chris comete o erro de virar as costas e começar a correr, algo que nunca deve ser feito ao lidar com um leão da montanha.
Hey, Mr. Mountain Lion. How are you doing? Nice to see you. Nice to see you. I am much bigger than you. Nos minutos seguintes, Chris tenta intimidar o animal, mas o leão continua a segui-lo, movendo-se em círculos e observando de perto. Eventualmente, o leão desaparece nas árvores, permitindo que Chris volte para o carro sem ser atacado. Stay back. Stay there. I'm not afraid of you. Estar em uma situação como essa deve ser absolutamente aterrorizante, especialmente considerando que o leão não atacou simplesmente porque não quis. Se ele se sentisse ameaçado, poderia facilmente ter causado sérios danos. Felizmente, foi apenas um susto, e Chris conseguiu escapar ileso. Em março de 2019, uma menina de 5 anos de Fair Lawn, Nova Jersey, estava brincando com amigos perto de um riacho em uma área arborizada atrás de sua casa, próxima à Rota 208. A família conhecia bem o local, onde moravam há 13 anos, e o pai da menina, Dave Corota, e sua esposa se sentiam completamente seguros, deixando sua filha brincar na área. No entanto, naquela tarde, a menina encontrou uma pilha de roupas no meio da floresta e imediatamente correu para contar ao pai. Estranhamente, as roupas pareciam ter sido cortadas do corpo de alguém, com manchas vermelhas suspeitas espalhadas pelo tecido rasgado. Após confirmar que a pilha era composta apenas de roupas femininas, Dave ligou para o departamento do xerife do condado de Bergen e relatou o incidente, achando que era algo muito estranho para ser apenas uma coincidência. Embora fosse a primeira vez que sua filha via as roupas, parecia que elas estavam ali há vários meses, o que explicava o desgaste excessivo, mas não os cortes ou as manchas suspeitas. A polícia pediu ao público que tentasse identificar as roupas, esperando que fosse apenas uma brincadeira, e não algo mais sinistro. Infelizmente, ninguém se manifestou, e como as roupas não puderam ser vinculadas a um crime ou vítima específica, não foram aceitas para análise forense. Até hoje, a polícia de Fair Lawn não conseguiu conectar as roupas a nenhuma pessoa em particular. Tudo o que podemos fazer é esperar que o dono dessas roupas não tenha encontrado o destino terrível que as manchas vermelhas sugerem.